pesquisas nas mãos, e uma pessoa como o presidente ali do PSD, o Gilberto Kassab, que entende desse riscado, né? O Kassab tem roldanas na cintura. Ele vira-se para um lado uma hora, vira-se para o outro na outra hora, e o Tarcísio faz esse jogo, Fabiola. E é muito interessante quando a gente acompanha aqui a política em São Paulo, a forma como o Tarcísio tem apresentado, né? Como ele apresenta os seus projetos, como ele anuncia o uso das redes sociais, mostrando gestão, eficiência, que é isso que o Tarcísio gosta de mostrar. E por isso a importância do jornalismo e a gente mostrar o que está acontecendo. Tem uma reportagem hoje aqui no UOL, falando sobre um dos programas que Tarcísio apresentou e falou com muita pompa, mas que na prática não está bem assim, que é a questão do programa Aprendiz de São Paulo. O programa Aprendiz de SP prometeu 60 mil vagas, mas até agora só criou 291. Foi lançado há mais de um ano pelo governador Tarcísio de Freitas, com a meta de mediar a contratação de 60 mil estudantes em empresas, é o programa Jovem Aprendiz Paulista, e que até esse momento só resultou em 291 contratações. Isso segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Esse é um programa de estímulo à contratação de jovens, uma promessa de campanha de Tarcísio, foi citada no programa do governo registrado na Justiça Eleitoral, e a medida se tornaria realidade por meio do programa Jovem Aprendiz. O programa visa essa contratação de alunos da rede estadual por pequenas empresas próximas às suas casas. Após um curso online de 10 dias oferecido pelo Estado, os jovens com idade a partir de 14 anos começam a trabalhar por 6 horas ao dia, 4 vezes por semana. E continuam com a aula. No lançamento, o Tarcísio disse que esperava ter 100 mil contratados em pouco tempo, quando ele anunciou isso. E até esse momento, houve 291 contratações. Aqui na reportagem do UOL, a Secretaria informa que o programa está passando por uma reformulação para ampliar a adesão. Em nota, o órgão afirmou que tem realizado oficinas regionais e ampla divulgação na iniciativa para aumentar o número de vagas disponibilizadas por empregadores. E aí, alguns especialistas também foram ouvidos nessa reportagem, que está bem interessante, falando que é preciso modernizar algumas regras. Então, tem que ficar atento também, né, Josias, com o que é anunciado, com essa força, e o que é realmente colocado em prática, né? Isso o eleitor precisa estar atento, porque a gente que acompanha só as redes, você acaba sendo influenciado por aquilo, como se estivesse a mil maravilhas, e não está em muitos pontos, né? Isso é que é essencial, Fabiola, que o eleitor, seja ele de direita, de esquerda, que ele tenha discernimento para avaliar o desempenho dos gestores, né? Assim como o Lula está submetido à análise uma análise que leve em conta o resultado das suas políticas, também os governadores, e o Tarcísio não está excluído desse rol, precisam ser analisados segundo esse prisma. Importa pouco para alguns eleitores no Brasil, que são os eleitores que definem a eleição. É preciso a gente lembrar, Fabiola, que numa conjuntura ultrapolarizada, você tem os direitistas de um lado, os esquerdistas do outro, e tem um miolo ali que, embora pouco expressivo numericamente, é quem vai decidir a eleição. Esse eleitor vai decidir a eleição, e esse eleitor está mais submetido a uma análise de desempenho e menos ideológica. É um eleitor numericamente inferior aos outros dois grupos, mas ele vai definir a eleição, né? E é muito curioso porque o Tarcísio deve muito em algumas áreas, e justamente porque aproximou a gestão das políticas públicas nessas determinadas áreas de, de políticas semelhantes, assemelhadas às que foram adotadas durante a presidência do Bolsonaro em âmbito federal. Assim é na segurança pública, assim é também na área da educação. O Tarcísio mimetizou alguns programas do Bolsonaro no ambiente estadual, entre eles aquela coisa de escolas, escolas militares, tentou negligenciar os livros didáticos no início da gestão, depois viu que não poderia fazê-lo porque a alternativa
oferecida pela Secretaria de Educação de São Paulo eram apostilas que seriam distribuídas, apostilas eletrônicas, distribuídas para uma rede de ensino que não tem nem copiadoras para reproduzir aquelas apostilas, tampouco tem estrutura para oferecer laptops ou para oferecer plataformas para que os alunos tivessem acesso àquelas apostilas. Aí teve que recuar né, nesse plano de abandonar os livros didáticos fornecidos graciosamente pelo MEC, aliás. Então, em algumas áreas, o Tarcísio está devendo muito. E, curiosamente, num anúncio recente de um plano de ajuste fiscal, as providências anunciadas pelo Tarcísio de Freitas, ou pelo governo do Tarcísio de Freitas, elas vão na mesma direção de políticas adotadas pelo ministro Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Então, o liberalismo do Haddad, nesta matéria de ajuste fiscal, se aproxima muito do que tem sido feito pelo ministro Fernando Haddad no Ministério da Fazenda sob Lula. Então, eu diria a você que esse aspecto que você mencionou, Fabíola, é o essencial, porque numa democracia cabe de tudo. Cabe conservador, cabe liberal, cabe progressista. O limite é o respeito à democracia, né? E dentro dessa forma, a forma democrática, é essencial que o eleitor faça uma análise do tipo custo-benefício. O que é que este gestor público me possibilitou em termos de avanço, de redução da desigualdade, respeito a direitos humanos, resolução dos problemas na segurança pública, na saúde. E diante desse contexto, dessa análise de desempenho, aí o eleitor decida o seu voto. Então, por vezes, o voto está acima da ideologia, Fabio.